Olá, pessoal. Eu sou a Ana da Biointercâmbios, consultora de vendas aqui da agência. Hoje eu vim trazer para vocês alguns destinos, né, que fogem, né, assim do convencional. Diariamente, né, eu recebo ligações de pessoas interessadas em fazer intercâmbio e sempre os destinos mais procurados, por exemplo, se for Canadá, Toronto, Vancouver, Estados Unidos, né, ali na região da Flórida, Orlando, Miami, Nova York, ou até mesmo, né, se a gente pensa aí na Inglaterra ou no Reino Unido, né, a gente sempre coloca como Londres a primeira opção. Claro, são destinos incríveis, realmente não tem nem o que discutir, né, cidades fantásticas. Porém, opções de cidades para fazer intercâmbio vai muito além disso, né? E muitas vezes essas cidades que a gente já escutou, né, falar, a gente tem a ideia que ela existe, mas a gente nem pensa como opção de intercâmbio porque não está ali no nosso dia a dia, não está no nosso papo na roda de amigos, né? Mas são cidades muitas vezes que são incríveis, tá? E além disso, você pode encontrar um custo de vida mais em conta, e fora que, né, são cidades também automaticamente pouco procurada por brasileiros. Em consequência disso, as escolas, né, parceiras da Bio, também têm aí poucos brasileiros ou nenhum brasileiro no seu mix de nacionalidade. Então, isso pode ser uma baita vantagem para você, tá? Então, pessoal, se a gente pensar aqui nos Estados Unidos, por exemplo, eu vou sugerir três cidades para vocês, tá? Primeiro aqui é Chicago, está no estado de Illinois. Uma das escolas parceiras nossas aqui em Chicago é a Escola Kaplan, tá? E Chicago é aquela cidade, né, bem cosmopolita, tem uma cena cultural bem interessante, tá? Para quem gosta também de jogos, né, de beisebol, de basquete, também tem temporadas bem legais na cidade de Chicago, certo? Ela geralmente é procurada aí por um público mais adulto, tá? Em torno aí dos seus 30 anos, mas é uma cidade que tem muito aí culturalmente a oferecer. Fora aqui, pessoal, Chicago ela está pertinho ali de Nova York. Então, às vezes, por exemplo, a Capa, né, aos finais de semana, oferece excursões até Nova York para que você possa aí passar o seu final de semana e também curtir. Então, se você busca, né, uma cidade com ar, né, de cidade bem cosmopolita, próxima a Nova York, que é uma cidade super famosa, tem essa vontade de conhecer, acho que Chicago pode incluir aí no seu roteiro. Ainda pensando nos Estados Unidos, né? Outra opção que é bem interessante é a cidade aqui de Seattle, né? Está aqui localizada no estado de Washington. Também ela tem um pouco das características de Chicago, é aquela cidade grande americana. Ela tem uma cena do rock, do grunge aí para quem gosta, né, de música bem expressiva, tá? Mas, deixando claro, tanto Chicago quanto Seattle, pessoal, se vocês buscam ir em uma temporada de inverno, tem que pensar que vocês terão aí um inverno com neve na cidade. Mas é uma cidade que eu super indico, não tanto procurada aqui por brasileiros, certo? Então vocês acabam tendo aí, né, para quem tem esse objetivo focado em colocar o inglês para funcionar, Seattle é uma cidade excelente, certo? E a outra opção, né, aqui nos Estados Unidos, que eu acho bem legal, já é aquele destino do coração, né? Quando a gente pensa também Estados Unidos, Califórnia também é um estado, né, muito atrativo, até porque, por exemplo, se a gente pensar no verão, maravilhoso, né? Quem não quer ir passar o verão na Califórnia. Mas se a gente pensar também no inverno, ali nos Estados Unidos acaba tendo um inverno mais ameno. Talvez assim, para quem mora aqui em São Paulo, né? Temperaturas em torno de 15 a 20 graus. Então, é conhecido, né? O nosso corpo é acostumado a isso. E a gente está falando da cidade de Santa Bárbara. Ela é de tirar o fôlego, né? Uma das nossas parceiras também, que é a Escola Kaplan. O campus, né, fica praticamente em frente à praia.
Então, imagina, você estudar inglês praticamente em frente ali à praia na Califórnia, né? Ali em Santa Bárbara, é demais, tá? É um destino particularmente jovem, mas eu acho que cabe aí para todo mundo, né? Que tem essa vontade de fazer uma imersão na Califórnia. E acaba, né, que não é a nossa primeira opção, por exemplo, não é a primeira opção dos brasileiros. Então, eu acho que é um destino aí bem interessante para quem quer viajar a qualquer época do ano, né, e ter uma imersão bem legal na cultura americana. Então, essas são as 3 sugestões dos Estados Unidos. Agora, pensando no Canadá, Ana do céu, é possível ter menos brasileiros no Canadá? Sim, existem cidades, né? Geralmente o pessoal que vai para o Canadá busca Toronto, Vancouver e Montreal, né? É fato. Porém, existem algumas cidades ali no Canadá que sim, você pode fazer a sua imersão no curso de inglês, tá? E poder aí estudar em escolas, né? Estudar em destinos onde você não tem tanto contato assim com brasileiros. E aí, quais seriam essas cidades? Primeiro, a cidade de Kelowna, tá? Ela tá aqui, pessoal, por exemplo, se for de avião, a 50 minutos, né, de Vancouver. Se for de carro, 4 horas. Kelowna eu acho fantástico, porque é aquela cidade com todas as facilidades, né, da cidade grande, com shopping, cinema, bons restaurantes, porém com o ar de cidade pequena, com todo o charme de cidade pequena, que você pode andar na rua tranquilamente, que você, né, tem aí toda uma infraestrutura de segurança. Então, Kelowna pode ser uma cidade para incluir aí no seu roteiro e, consequentemente, fugir um pouquinho de brasileiros. A gente tem a Van West, né, como uma das nossas parceiras aí em Kelowna. Então, se você tem o sonho de ir para o Canadá, mas quer realmente fugir de brasileiros, é uma cidade que eu super aconselho e você acaba levando uma vida muito mais tranquila e muito mais com os nativos canadenses. Outra opção ali no Canadá é a cidade de Victoria, tá? Victoria é a capital, inclusive, da BC, né, da British Columbia. Normalmente a mais conhecida é Vancouver, porém, Victoria, pessoal, tá aqui na ilha mesmo, né, de Vancouver. É uma cidade linda, patrimônio da Unesco, conhecida aí principalmente para quem vai nessa época da primavera como a cidade dos jardins, né? Uma cidade extremamente florida, cheia de atividades outdoor, né? Que você pode aí curtir muito ao ar livre, tá? Se a gente pegar aqui as fotos, eu fico particularmente babando, por exemplo. Você tem passeios aí com contato na natureza para ver baleias. Como eu falei, é uma das cidades que tem os jardins mais espetaculares do mundo. Sede também do parlamento, uma cidade muito histórica, né, colonização britânica, então tem um pouquinho desse lado histórico aí, né, dessa colonização do Canadá, tá? E é aquela cidade também não tão procurada assim por brasileiros e menor, né? E tudo que a gente fala em cidade menorzinha, fugindo assim dos grandes centros, você também pode ter um custo de vida mais em conta, ou seja, seu dinheiro vai render mais aí durante esse período que você vai ficar, tá? E a terceira opção de cidade, aqui eu super aconselho. A gente está falando numa cidade que está aqui no distrito, né, de Alberta, tá? Já foge completamente ali de Ontário, onde tem Toronto, a mais conhecida, aqui na BC, né, na British Columbia, que tem Vancouver. A gente está falando no estado de Alberta, tá? E a cidade de Calgary. Sim, essa cidade que cada vez mais está sendo um pouco mais descoberta para os brasileiros, mas ainda é um destino, né, que é difícil alguém me ligar ou entrar aqui na loja buscando por Calgary, tá? Calgary, ela está ali considerada entre a terceira, quarta cidade maior do Canadá, certo? É uma cidade extremamente rica em agricultura, em petróleo. E você tem muita coisa legal para fazer. Tem um dos maiores rodeios do mundo em Calgary. Você tem ali toda uma vida também urbana, né? Muito, muito latente. Então é aquele destino que com certeza você não vai se arrepender. Ah, e fora que aqui, ó,
se você faz a opção de ir para Calgary, aos finais de semana, né, as escolas oferecem, por exemplo, excursões para a cidade de Banff, que está aqui, né, nessa região de Rocky Mountain, que é maravilhoso. Tem um landscape assim que você fica alucinado, de tirar o fôlego. Então, com certeza, é um destino muito legal para você que quer uma mistura de viver em uma cidade grande, certo? Mas final de semana com opções aí de você buscar atividades em meio à natureza, tanto no verão quanto no inverno, que também tem bastante estações de esqui ali por aquela região, tá? Uma das nossas parceiras em Calgary é a escola Bayswater. Então, também aí vai te dar esse diferencial de não ser um destino tão procurado por brasileiros. E aí, né, fugindo agora um pouquinho aqui da América do Norte, pessoal, e pensando no Reino Unido, o que vem à nossa cabeça? Londres. Porém, existe vida fora de Londres também, tá? Algumas cidades que eu destaco, por exemplo, aqui, né, próximo a Londres, se vocês têm vontade de ir, ou se vocês têm vontade de ter uma vida fugindo de brasileiros, seria, por exemplo, a cidade de Manchester. Manchester foi berço aí da Revolução Industrial, para quem não conhece, então era uma das maiores cidades, né, da Inglaterra na época. Então, hoje também traz muito, né, desse lado histórico da Revolução Industrial e conserva ainda esse ar de cidade grande, tá? Porém, não é um destino tão procurado por brasileiros. Outra opção, dentro do Reino Unido, eu particularmente acho incrível, tá aqui na minha listinha para conhecer, é Edimburgo, capital aqui da Escócia. É uma cidade extremamente rica historicamente. Ela não é aquela cidade tão gigantesca, né? Mas também tem todo aí um ar de cidade grande, patrimônio da Unesco. Existe o festival em agosto em Edimburgo de música, né? Festival de artes, que é fantástico. Então, se você quiser incluir no seu destino para fugir do convencional, eu super aconselho, certo? Não tem erro. E está ali, por exemplo, de trem, ó, se você pensar, a 5 horas de Londres. Então, com certeza, vai ser uma cidade aí com grande diferencial e potencial para o seu projeto. Outra opção, né, de cidade é Bath. Bath, muito conhecida aí por uma colonização, inclusive romana, tem umas termas, né, maravilhosas, que tinha aqueles banhos romanos, né, na época. Então, é uma cidade também extremamente histórica, não tão gigantesca, mas que pode aí fazer parte do seu roteiro, né? E você tem uma imersão muito maior, às vezes, numa cultura aí, da Inglaterra. E, por último, uma cidade que eu acredito que muita gente nunca ouviu falar, né? Aqui, realmente, a imersão é muito grande, inclusive com britânicos, porque no verão é o balneário do britânico, ou seja, é onde o britânico vai passar as suas férias de verão, né, que é uma cidade chamada Torquay, certo? Ou Torquay, enfim, ou Torbay. E lá é uma cidade muito pequena, né? Às vezes tem casas de família que você consegue ir a pé para a escola. Você vai ter aquela vida mesmo imersa, né, em cidades pequenininhas ali da Inglaterra, cidade praiana, talvez, não sei se você vai entrar aí no mar, né, mesmo no verão, mas você vai ter uma vida, né, durante o seu período de intercâmbio em uma cidade realmente bem provinciana. O que acaba sendo uma vantagem para você que busca realmente focar no seu inglês, né, colocar o inglês para funcionar e ser, eu brinco, né, ser de fato jogada aí aos leões. Então, pessoal, essas são, né, opções de destino. Se você está cansado de ouvir falar de Toronto, de Vancouver, né, de Orlando, enfim, pesquise esse destino, inclua no seu roteiro, ligue para a Bill, 11 3595 8200 ou chame a gente no WhatsApp, que aí a gente faz um orçamento sob medida para vocês, tá bom? Um beijo.